família, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um estudo, mais um encontro com Deus, com a palavra, mais um momento especial no nosso dia, né? Que é renovar o entendimento da nossa mente através da mente de Deus, né? É um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque todo dia sai um vídeo, sai um capítulo, como a gente tem feito, um capítulo bíblico todos os dias. No dia de ontem a gente fez a leitura de Mateus 12, revelações muito fortes a respeito do nosso comportamento, né? A respeito do que Deus prometeu, né? E isso é muito importante, muito edificante a gente lembrar e voltar um pouquinho atrás também, que é para a gente renovar aquilo e revisitar aquilo que a gente viu ontem, né? Para que serve isso? Como um feedback do estudo que a gente teve ontem, para a gente poder ver se a gente entendeu de fato aquilo que a gente estava lendo, né? Porque o que a palavra diz? Que a gente tem que ler e meditar na palavra. Ler e meditar. Então, quando a gente está lendo aqui, como a gente faz a leitura, e esse capítulo aqui é feito para isso, para a gente fazer a leitura e também revisitar e meditar na palavra, né? Que é a gente voltar no texto, trazer aquela ideia, né? Pegar o elemento principal daquele capítulo, como a gente já faz também, né? Se você já percebeu, a gente deixa sempre um versículo em especial que a gente deixa como versículo daquele capítulo. E eu te convido também a fazer esse movimento. Enquanto você faz o estudo com a gente, você também pode colocar aí qual é o seu versículo especial daquele capítulo do estudo, né? Para que você também possa fazer, ter um movimento de ação nessa direção, né? Porque se você assiste passivamente, você tem 10% de aprendizagem, lembra? Da camada de aprendizagem. Então, quando você vai lá e digita e participa, você está interagindo com o conteúdo. Então, essa que é a parte interessante da jornada, né? É que é uma via de mão dupla. Então, eu interajo com o conteúdo desse lado, você interage com o conteúdo desse lado aí, para que a gente possa juntos se edificar na palavra. E hoje a gente vai ler, como eu falei, o capítulo 13, né? Mas antes de ler, toda leitura inspirada por Deus, ela requer uma autoridade para que a gente tenha acesso. É como se fosse um crachá. Quando a gente vai para alguns lugares, a gente precisa de um certo crachá para entrar, não é? O pessoal da segurança tem um crachá para entrar na área da segurança. O pessoal da limpeza tem um crachá da limpeza para entrar na área da limpeza, da copa. O pessoal que trabalha na área administrativa tem o acesso à área administrativa. O crachá que tem acesso à área executiva, eles vão até a área executiva da empresa. Então, a gente tem que entender como que funciona o acesso. Porque muitas vezes a gente acha que precisa ter e possuir as coisas, mas isso a própria palavra diz que não é uma boa conduta de vida, né? Então a gente tem que viver a vida entendendo que a vida é feita de acessos, né? Eu não preciso, por exemplo, ir para o céu para entender e ter acesso aos conteúdos celestiais, né? Porque eles estão escritos aqui na palavra. Então, quando eu tenho esse crachá no meu peito, eu tenho acesso a algumas áreas da vida, algumas áreas do mundo que outras pessoas não têm acesso. E eu só posso falar sobre isso hoje porque eu recebi um entendimento de que ter a oportunidade de conhecer o monte e ser convidado por Deus para acessar um monte de oração, e poder me encontrar com Ele de forma privada, exclusiva, tete a tete, é muito mágico. Por quê? Porque você tem um encontro real com quem te criou. E muitas vezes a gente não entende quais são os desertos da nossa vida, né? Mas o que é um deserto? O que representa o deserto? O deserto, metaforicamente, representa um lugar de aridez, que não tem nada em volta, certo? É um lugar vazio, que ele só tem areia, né? Então ele, teoricamente, né? Hoje a gente vê que a tecnologia já foi revolucionada nesse sentido, né? E o pessoal já está plantando no deserto, mas num primeiro momento o deserto é um espaço onde não tem nada em volta, né? E quando a gente faz a meditação da palavra, a gente tem que ter a consciência de que a gente não pode ter nada em volta. Então é por isso que toda vez antes de ler a gente pede que tire todas as distrações,
deixa tudo no silencioso, concentra na palavra que a gente vai receber agora, porque esse capítulo ele é bem extenso, então eu vou tentar fazer ele de uma forma mais breve, para não me prolongar muito, para que a gente possa ter o enredo da história, né? É até interessante a gente ter isso em mente, porque a gente não necessariamente precisa frisar cada pontinho que está aqui, a gente precisa ter o enredo principal, porque a sequência dos estudos vai revelar esses segredinhos para a gente, e vocês vão ver como é que funciona isso. Então, para que a gente faça a leitura de uma forma intencional, nós pedimos agora, Senhor, a sua permissão. Queremos nos entregar humildemente de coração diante de Ti. Queremos colocar agora uma forma de adoração para o Senhor. Nós queremos que o Senhor nos ensine, nos ministre com a sua palavra. O seu Espírito já está em nós e ele só precisa revisitar o conteúdo que já é dele. Nós sabemos que todos os santos já têm os mandamentos dentro do seu coração e é por isso que a palavra nos toca quando a gente lê. A semente já foi plantada, Pai, antes mesmo da gente chegar na terra, e o Senhor que fez isso. Nós reconhecemos que o Senhor é o nosso pastor, e é por isso que nós pedimos: apacenta-nos com a Tua palavra, dê-nos o entendimento que a gente precisa para poder edificar o Teu reino na nossa vida. Em Teu nome te pedimos essas coisas. Amém. Então vamos começar a leitura no 13, que diz assim: Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na areia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo... Aqui eu vou fazer uma anotação, porque isso aqui é muito legal. Jesus, ele entregou para a gente um dos códigos mais poderosos que é usado até hoje, inclusive para o pessoal que faz marketing. Eles usam isso, né? Para persuasão, para vendas. Por quê? Porque parábolas, histórias, são o que conecta um ser humano com o outro. São através das histórias que as pessoas se reconhecem. Porque nós, a nossa alma, nós temos uma história de vida, né? Qual é a história que você conta da sua história? Essa é uma pergunta bem interessante da gente refletir sobre isso, né? Porque Jesus, ele falou muitas coisas por parábolas. E por que parábolas? Porque nem todo mundo tem a compreensão de entender uma determinada coisa, a menos que essa coisa seja explicada de uma forma subjetiva, que é uma forma mais discreta ou mais suave para que a pessoa tenha um entendimento. Então Jesus ele foi intencional usando parábolas para que a gente se colocasse nessas situações, nessas histórias, para que a gente revisitasse elas como se fossem nossa também. E é um exercício muito importante, esse exercício de ir na palavra e trazer a semelhança à nossa própria vida, à nossa realidade, né? É como a gente trazer a aplicação prática do conteúdo teórico que a gente está vindo, né? E continuando, diz assim: Eis que um semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha o que ele diz na parábola, né? A gente já vai entrar no detalhe da parábola, porque tem a continuação dela um pouco mais para frente, que é aquilo que eu estava falando, né? Jesus ele falou por meio de parábolas e ele vai explicar na sequência do estudo por que ele fez isso. E ele está dizendo no versículo 9, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí eu te pergunto, irmãos, quem que tem ouvido na terra? O óbvio às vezes precisa ser dito, né?
o 10 diz assim: E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que falas por parábolas? Ó, o questionamento dos discípulos para ele, né? Por que o Senhor fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Olha a explicação de Jesus falando por que ele fala em parábolas. Por que ele conta histórias ao invés de falar as coisas diretamente? E ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado o conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Então, às vezes, a gente acaba entrando em alguns debates teológicos, querendo discutir sobre o que está escrito, o que a palavra diz, ou o que a história realmente fala, e são debates totalmente desnecessários, porque o que Jesus está falando? Que em alguns momentos aqui, para algumas pessoas é dado a conhecer os mistérios do céu, as outras não. Então nem todo mundo tem acesso aos mistérios do céu. Porque o que ele está dizendo aqui no 12? Porque aquele que tem será e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Isso aqui, Deus está falando sobre gestão de recursos, sobre como que a gente governa a nossa vida. Ele está dizendo: aquele que tem, ele terá ainda mais, e aquele que não tem vai perder o que tem, vai ser tirado aquilo que ele tem. Então, o que a palavra está dizendo aqui? Se você tem e é grato pelo que tem, Deus vai te dar mais do que tu tem. Agora, se tu não tem, ou se tu não agradece pelo que tu tem, por mais que tu não reconheça todas as coisas que tu tem, tu vai perder essas coisas que tu tem. Porque é o que a palavra está dizendo. A gente tem que ter consciência de que reconhecer as coisas que a gente tem são um presente também. Então, por exemplo, quando a gente acorda de manhã, isso eu vi o Geraldo Rufino falando hoje, foi engraçado, mas ele falou que é o primeiro presente do dia quando a gente abre o olho e vê a luz. Porque a gente acordou e a gente já tem uma vida para viver hoje. O 13 diz assim: Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Olha o que a profecia está dizendo. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos. Olha que forte. E fecharam os seus olhos, porque não vejam, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Olha que lindo isso aqui. Ele está dizendo que o povo do coração, o povo que estava vivendo naquela época dele, estava com o coração endurecido, e receberam de mau grado aquela bênção que eles tinham recebido. Imagina a pessoa receber uma bênção, um presente de Deus, saber que Deus existe, que Ele tem um lugar para ti, que Ele te ama e que Ele está te esperando. Faz sentido uma coisa dessa, gente? As pessoas não entender, não reconhecer essa bênção na vida, para mim não faz sentido, né? Mas é o que ele diz, né? Para que não vejam com os olhos e ouçam com o coração. E o que é mais importante aqui, né? E ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração. Olha o que ele está falando aqui. Compreendam o coração e se convertam, e eu os cure. A única coisa que ele queria era que eles compreendessem de coração puro, para que eles se convertessem
e ele os curasse. Então, olha a troca que ele faz. Ele só quer que a gente reconheça ele com o coração, que a gente reconheça os nossos erros, e ele vai curar a gente. Tem bênção maior que essa? Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Olha o 16, que forte, né? Ele está dizendo: bem-aventurados são os que conseguem ver, e bem-aventurados são os que conseguem ouvir. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram. Ouviram o que ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém, agora ele vai explicar para os discípulos o que é a parábola do semeador. Olha como isso aqui vai ser importante agora. Ouvindo alguém, o 19, né? Mateus 13, 19, que diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado no pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. É chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Olha que forte isso aqui. Esse 21 aqui, ó. Esse 21 aqui é violência. Isso aqui é um tapa na cara. É um tapa na cara, porque olha o que ele está dizendo aqui, ó. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Criar raiz na palavra é o que ele está dizendo. Se enraizar na palavra. E como que a gente faz isso? Nutrindo a raiz. Uma planta cresce com o tempo. Ela não cresce da noite para o dia. Uma raiz demora anos para crescer. Para que depois a raiz cresça, a planta cresça para cima, né? Porque a gente sabe que pelo processo biológico natural, a árvore primeiro a semente morre e cresce para baixo, para depois ela crescer para cima, né? Então aqui a palavra já está dizendo isso, né? Ó, quem não tem raiz em si mesmo na palavra, antes é de pouca duração. Quando chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo a pessoa desiste. É o que ele está dizendo aqui. Essa é a que não tem raiz em si mesmo. E o que ele diz no 22? Ó? E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha que forte. O que foi semeado entre espinhos ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. É o que as pessoas ficam buscando, né? A pessoa busca liberdade financeira, ganhar dinheiro, ficar rico. Tá todo mundo querendo isso, né? Mas o que a palavra está dizendo é que isso é um perigo. Por quê? Porque quando a gente cuida muito das coisas que são do mundo, a gente deixa de cuidar das coisas que são de Deus, né? O 23 diz assim: mas o que foi semeado em boa terra, e aí vem a promessa. Olha o que ele vai dizer. O que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto, e produz 100, outro 60, outro 30. Olha que legal esse 23, né? E já vamos deixar esse Mateus 23 aí, ou 13, 23 como do dia. Porque esse versículo aqui ele é muito forte e ele tem que ficar enraizado no nosso coração para que a gente tenha essa consciência. Então digita aí nos comentários hashtag MT1323. E continuando diz assim o 24: propôs-lhe outra parábola dizendo: o rei dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Agora olha o que ele vai comparar o rei dos céus. Que isso aqui é a revelação de Deus, gente.
É Jesus falando quem é Deus. Uma característica, uma qualidade, uma competência, uma habilidade de Deus. O rei do reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E olha que isso aqui que forte, gente. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: Quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: Não, para que ao colher o joio não arrancais também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajunta em meu celeiro. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é disruptivo. Isso aqui. As pessoas perguntam por que que existe a humanidade, por que que existe a maldade no mundo, né? Por que que o mundo está esse caos? Por que que tem tanta guerra? Por que que tá tudo de merda acontecendo? Essa é a parábola que explica Mateus 13, do 24 até o 30. Essa parábola, ela é absolutamente maravilhosa. Porque isso foi um assunto que eu acabei conversando um dia com um amigo. Ele me perguntou: cara, como é que Deus existe se tem tanta maldade no mundo? E essa parábola explica, né? A parábola diz que o dono do campo plantou trigo, mas veio um inimigo e plantou o joio. E quando os servos perguntaram para aquele dono da lavoura o que eles deveriam fazer, o que que eles falaram? Vamos lá. Quando eles perguntaram o que eles deveriam fazer a respeito do joio que estava crescendo, o que que Deus falou para eles? Não arranca agora. Porque quando vocês arrancar o joio agora, vocês vão também arrancar os trigos. Isso é a explicação por que que a maldade ainda existe no mundo. Porque Deus não arrancou o joio da terra. O joio está crescendo na terra também. Mas ele diz ali, ó: para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele, espera o tempo certo de fazer a ceifa, né? Ó, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajunta no meu celeiro. É isso que acontece com quem é edificado na palavra. A gente se torna o trigo de Deus. E quando a gente se comporta de forma inadequada, a gente acaba sendo o joio na terra, né? Quando a gente acaba causando violência, causando agressões, né? De xingamentos, enfim, toda obra do maligno, como a gente está vendo aqui, ó, é uma semente do inimigo. E o Senhor do campo sabe que essa semente foi plantada pelo inimigo. E é por isso que ele não está fazendo nada ainda, para que o trigo não pereça na hora da ceifa precoce. Mas o que ele está falando é o quê? Espera, no tempo certo, na ceifa, a gente separa o joio do trigo. É isso aí. Quem vive na palavra sabe que a ceifa é aqui, ó. Quando fala que o inferno vai ser de fogo, é porque aqui, ó, vai ser queimado. Tá ligado? É esse que é o grande ponto, né? A gente tem que ter consciência de que as coisas não estão ali por acaso. Tudo é intencional.
toda palavra que está na Bíblia tem uma intenção de estar ali. E a outra parábola lhe propôs dizendo: o rei do reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, o semeou em seu campo, a qual é realmente a menor das sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Olha o que ele está dizendo. O reino do reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. A gente planta uma semente, essa semente é pequenininha, a gente cultiva essa semente, ela cresce e vira uma árvore grandona que chega a abrigar as aves do céu, né? Olha como é importante, gente, a gente fazer esse movimento, né? Um movimento pequeno, de fazer um estudo de um capítulo da palavra, que a gente está com essa semente edificando o reino como o pé de mostarda, né? Que vai crescer, nutrir, depois ela vai virar árvore que vai proteger as aves do céu, né? E tem mais uma parábola no 33 que diz assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Olha só, essa aqui, cara, não, acho que a gente tem que mudar, cara. Mano, acho que a gente tem que mudar porque isso aqui é uma revelação. Esse 33 aqui é uma revelação. Porque a gente tem que entender essa parte aqui, ó. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher introduz a 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Gente, imagina agora, não sei se você já fez pão em casa, mas quando você vai misturar o pão e o fermento ele vai crescendo, e ele leveda toda a massa, né? Ele envolve toda a massa. Então a gente tem que ter clareza de que trabalhar para o reino de Deus é como o fermento na grande massa. Uma hora o fermento vai levedar toda a massa. E é por isso que a gente tem que ter a confiança na palavra, porque já é. Já é, está escrito. A boa semente vai crescer, abrigar as aves do céu. E o fermento que está no coração dos verdadeiros adoradores chegará em toda a terra, ele vai levedar toda a massa. No tempo de Deus. E a gente tem que ter clareza disso. Não é no nosso tempo, na nossa velocidade, mas é no tempo de Deus. O 34 continua assim: tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhe falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas, desde a fundação do mundo. Olha o que diz a palavra do profeta Isaías: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas, desde a fundação do mundo. Então, até a fundação do mundo, o pessoal que viveu não tinha compreensão da Bíblia, porque ela veio depois. Eles tinham uma prévia, que era os primeiros livros, né? Mas quando Jesus veio, ele revelou essas palavras, essas parábolas para nós, para que a gente pudesse, através das histórias, se conectar com os casos, né? O 36 diz assim: e tendo despedido da multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Aquilo que a gente tinha falado, né? Que eu antecipei assim, sabe? É assim. É que, como eu falo, né? Eu já estou nessa metanoia de revisitar o Evangelho. Então, às vezes, um comentário que eu faço,
Ele acaba sendo exposto no texto mais à frente, porque quando eu já estou lendo o começo da história, eu já sei onde ela vai chegar. Olha que legal. Quando a gente revisita a palavra, a gente passa a ter um entendimento melhor daquilo que a gente ainda não viu. Mas a gente reforça a conexão daquilo que a gente já viu, criando conexões sinápticas mais fortalecidas, permitindo que a gente tenha um acesso mais rápido a essa informação. O 38 diz assim: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Olha ele explicando aqui, na íntegra. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Entendeu? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão à fornalha de fogo, ali havendo pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, e no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Gente, olha que forte isso aqui, né? Meu Deus do céu. E aí, cara, o que que acontece, né? Nessa hora que a gente se ancora na palavra, né? Quando a gente vê a maldade do mundo e a gente se pergunta, nossa, por que que a maldade está do jeito que tá? Tá, porque um inimigo plantou uma semente no meio do, do, do campo do homem, né? Do campo do nosso Senhor. Entretanto, o que ele está dizendo aqui, ó, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Lançará na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Então a gente não precisa ter medo, entendeu? Do que vai acontecer, dessas guerras, essas loucuras aí. Porque é a ceifa do mundo. A gente só tem que confiar na palavra. Também o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Olha o que ele está dizendo aqui. O 44, eu vou ler de novo, porque esse aqui também ele é disruptivo, cara. É que Mateus é muito forte, tem muita coisa que a gente tem que prestar atenção, porque realmente tem muito conteúdo. É por isso que não dá para ler a Bíblia só de passar o zoinho e achar que tá tudo bem, tá ligado? Porque cada vez que a gente vê isso aqui, cara, cada versículo é uma promessa. Porque em um versículo ele definiu aqui, ó. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. O homem que achou, ele escondeu o tesouro. Pelo gozo dele, o que que ele fez? Vendeu tudo que ele tinha. Ele simplesmente ele abriu mão de tudo que ele tinha para comprar aquele campo que tem o tesouro. Então, muitas vezes, o movimento que a gente tem que fazer na direção de Deus é sim vender tudo que a gente tem, abrir mão de tudo que a gente tem, tudo que a gente construiu, ou tudo que a gente fez, ou tudo que a gente acreditou. A gente tem que abrir mão. Se Deus quer de nós que a gente encontre esse campo com o tesouro, né? O tesouro é o reino dos céus. O 45 diz assim: outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, olha isso. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Olha o que ele está falando aqui. Deus é um bom negociante que busca boas pérolas. E nós temos que ser assim também, né? Encontrando uma pérola de grande valor, que é a palavra de Deus, a gente vende tudo que tem e compra essa pérola. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. Qualidade. E aqui a qualidade é diferente de quantidade, né? E estando cheia, puxam na praia e, assentando-se, apanham para os cestos
os bons e os ruins, porém, lançam fora. Tá vendo? Ó? Então aqui ele está dizendo a mesma coisa, só que aqui de uma forma mais leve, né, do que ceifar e botar, queimar no coisa lá. Aqui ele está falando, ó, o que, que a gente faz? Na praia o pessoal vai pescar, puxa a rede até a praia. Quando eles veem que o peixe é pequeno, não é bom o suficiente, eles devolvem o peixe de volta para a água, né? E ficam só com os peixes bons. Deus vai fazer a mesma coisa. Deus vai ficar com os peixes bons e deixar os peixes pereba pela terra, né? E vai queimar ela, de fato. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, separarão os maus dentre os justos, e lançarão na fornalha de fogo, ali havendo pranto e ranger de dentes. Ele está reforçando, isso aqui é tão forte, porque ele está repetindo o que ele acabou de falar lá atrás, né? Ele falou isso no 42, e ele está falando isso aqui de novo no 50. E Jesus disse-lhe: entendes todas essas coisas? Disseram eles: sim, Senhor. E ele disse: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E, chegando à sua pátria, ensinavam na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio essa sabedoria e estas maravilhas? Que era isso que eles estavam curiosos, né? De onde que vem essa sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde ele veio, pois tudo isso? Olha como o pessoal era incrédulo, né? Jesus tinha feito vários prodígios e maravilhas. O que o pessoal estava preocupado? Ué, mas ele não era aquele fulano? Não era ele que ele, né, foi criado aí, cresceu aqui com nós, que a família dele tá aí. Ele não era esse cara aí? Era. Mas quando ele recebeu a unção de Deus para fazer a vontade de Deus, ele recebeu uma sabedoria e maravilhas. Uma sabedoria acima da sabedoria que o mundo tinha. Porque Jesus ele veio com a sabedoria plena de Deus. É por isso que a palavra é tão importante. Porque ler isso aqui revela para a gente as maravilhas do reino de Deus. E o que vai acontecer com as pessoas que não acreditam ou nem se preocupam com isso. É por isso, irmãos, que esse canal é tão importante. Para que a gente possa se edificar na palavra, estudar junto, ter o entendimento verdadeiro, ou buscar esse entendimento, né? Porque eu não posso dizer que aqui a gente vai ter um entendimento verdadeiro, porque seria uma falácia da minha parte. Embora a gente pediu acesso ao Espírito Santo para poder entender esse conteúdo, é Ele que revela para nós, né? Então é como eu falo, em muitos momentos eu posso ler um texto, mas no seu coração, aí dentro, você vai sentir qual é a palavra que mexe contigo, né? Porque como eu falei, todas essas palavras aqui, elas são promessas. E são promessas para que a gente tenha confiança na palavra, para que a gente se ancore nela. E por que a gente tem que ter essa consciência, né? Porque ó, o 57 diz: eles se escandalizavam neles. Jesus, porém, disse: não há profeta sem honra, a não ser em sua própria pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, porque por causa da incredulidade deles. Eles não acreditavam nele. E é por isso que o poder ali foi limitado. Isso aqui também é um alerta para nós. Porque o que ele está dizendo? A nossa incredulidade impede as maravilhas de Deus. É por isso que a gente precisa buscar a Deus todos os dias. Sem cessar. Todos os dias. Porque cada vez que a gente se apropria dessas palavras, ela enraiza no nosso coração e ela pode gerar frutos, para que a gente possa levar esses frutos do Espírito para outras pessoas também. Então, se você gostou desse vídeo, gostou desse estudo, agora que a gente finalizou o capítulo 13, deixa um like aí, coloca hashtag até depois do fim, como já é de praxe, né?
até depois do fim, porque a gente sabe que finalizou esse episódio, esse capítulo, mas a gente vai pro próximo, né? Porque amanhã tem mais, se Deus quiser. Se a gente acordar e tiver luz nos olhos, a gente já tem um motivo para agradecer. E se a gente tem um motivo para agradecer, a gente pode levantar, fortalecer o nosso coração na palavra e com aquela palavra enfrentar todos os obstáculos do dia. Porque quando a gente não tem uma energia, quando a gente não tem combustível, como que a gente vai decolar, né? Então, se acontece alguma adversidade, alguma coisa ruim, como a palavra disse lá atrás, né? Aquele que passou por adversidade acabou deixando a palavra esfriar, né? Que é o que vai acontecer com a gente. Jesus está falando que é o que vai acontecer, porque a parábola da boa semente é esse exemplo. A palavra de Deus é uma boa semente espalhada no coração de várias pessoas. Algumas pessoas vão pegar essa boa semente e vão tratar ela do jeito que são. Umas têm o coração duro, umas têm o coração mais molinho, e Deus vai agir nelas conforme o coração delas. Então é muito importante também a gente se entregar para Deus e ter consciência do que a gente está fazendo. A gente está fazendo um estudo de adoração racional, para que a gente possa, através da nossa mente, ser renovado pelo Evangelho. Para que a gente possa pegar as palavras do Evangelho e encher o nosso coração. Porque daí quando o coração está cheio, a gente faz o quê? Compartilha, não é? Então, não esquece de compartilhar essa palavra com alguém também, né? De levar esse estudo para mais pessoas. Que é como eu falei, é uma palavra de sabedoria, uma palavra de edificação, que faz bem para mim. E tenho certeza que vai fazer bem para você. Se você já digitou aí ou não digitou ainda, digita qual foi o versículo que mais te chamou a atenção. É interessante a gente ter essa conversa, para a gente levar o nosso estudo de uma forma mais profunda, para ter mais integração com aquilo que a gente está fazendo, né? E não ficar na forma mais passiva, mas que a gente entre aqui, ó, pegando preço, para ter mais sede, mais fome, mais desejo, assim como eu faço fazendo anotações, né? Então, às vezes, como eu já fiz anotação só com uma caneta numa outra Bíblia que eu tenho, que eu já fiz um estudo, então esse estudo que eu estou fazendo agora é um novo estudo, né, com vocês, para que a gente comece desde o começo, e eu decidi que o começo seria através de Mateus, porque eu acredito que, embora a Bíblia tenha os 66 livros, e ela está já programada de uma forma organizada, eu entendo que a melhor parte é Jesus. Eu entendo que quando ele fala, né, como a gente já citou nos estudos passados, que Maria escolheu a boa parte e essa boa parte não será tirada dela. Eu acho mais legal a gente começar a abordagem por aqui, porque olha, já em Mateus, a gente já no capítulo 13 tá vendo a grosseria e o spunk que tá rolando ali no mundo, né, cara? Porque Jesus está sendo perseguido por fazer maravilhas. Porque as pessoas estão falando, nossa, você está curando as pessoas no dia errado. Não, você está curando as pessoas que não devem. Você está perdoando os caras que são pecador, querendo assumir o papel de juiz e não de irmãos, né? E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que reconhecer que Deus, ele é um pai amoroso e ele não tem filhos preferidos. Então, se ele está fazendo essa palavra chegar em ti, é porque ele quer ver os frutos no teu coração também. Então, multiplica essa palavra, se entrega de verdade, sabe? Se você ainda não aceitou Jesus, não conhece ele, talvez esse estudo aqui tenha te mostrado um pouquinho, né, do que ele passou, do que ele está vivendo, mas a gente vê que a história dele foi contada há 2000 anos, né? E a gente ainda continua ouvindo essa história, ela se repete e as pessoas contam e todo mundo vai recontando de novo. E não é por acaso que ela está ali, né? Então, se a gente perceber que Jesus causou escândalos na terra também, questionando aqueles que não eram justos, ele por si só já estava apontando quem era o joio e quem era o trigo. A gente só precisa ter clareza de que a ceifa vai chegar. E a gente fazendo a nossa parte, se entregando para Deus e colocando nas mãos dele o nosso renovo, através da palavra, a gente vai com certeza construir uma relação com ele e vai se revelar como trigo, né? Porque quando está crescendo a mesma espiguinha, a gente não sabe, a gente vai ver depois que cresce. Então, seja o trigo, seja como também o fermento, como a gente viu aqui, né? Muito legal essa parte do fermento. Sejamos como o fermento, que a gente, sem pressa e sem pausa,
mas que a gente vai levedando toda a massa, até a gente chegar na terra inteira. Porque a palavra diz que quando o evangelho for pregado na terra toda, aí chegará o dia da ceifa. Então vamos nessa, buscando ele, e cada vez que a gente se dedica nesse estudo, a gente aproxima mais a vinda de Jesus. É por isso que é tão legal e tão animador, sabe, fazer esse tipo de coisa, porque tendo o entendimento de que Deus está vindo e que a gente tem que focar na obra dele, a gente tem que se entregar, gente, para a palavra de coração puro. Então eu te convido para se entregar para Jesus, sabe? Conversa com ele em oração. Tira um momento do teu dia para pensar nele intencionalmente, sabe? Ou vamos tirar agora, sabe? Vamos aproveitar esse momento aqui, ó, e pede em oração. Pai, eu reconheço que eu não te conheço direito, mas eu tenho vontade de te conhecer. Muitas pessoas falam de ti, mas eu não te conheço muito bem. Gostaria que o Senhor se apresentasse. Simples assim. Assim como eu converso contigo, você pode conversar com Deus. Ele está dentro de você. É o seu espírito de vida, o fôlego, que faz tu respirar. Quer ver? Tenta parar de respirar aí. Fica 5 minutos sem respirar. Quero ver se você consegue. Não consegue, né? É, porque o espírito é da vida. Ele dá vida. Vida. E vida em abundância. Desfrute da sua vida. Viva com o coração na palavra. Porque o entendimento é simples assim. Sabe? O espírito de vida que vive dentro de você, ele coopera para que você acorde vivo todos os dias. Em nome de Jesus. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E fui.